Olá, eu sou Helena Farias e nesse vídeo eu quero conversar com você para que serve uma publicação acadêmica. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente dos meus alunos. Professora, eu preciso publicar um capítulo, um artigo científico? Para quê? O que isso vai trazer de impacto na minha vida pessoal, na minha vida profissional? E aí eu sempre falo o seguinte: senta, vamos conversar, porque essa conversa vai ser longa. E aí eu começo mostrando diversas possibilidades, na verdade, fazendo inicialmente uma reflexão dos objetivos que esse aluno quer atingir no futuro. Eu começo a perguntar: qual é o seu objetivo daqui a 5 anos? Quando você concluir a sua graduação, essa é uma pergunta que eu faço no primeiro dia de aula, no primeiro período. Qual cargo, qual emprego, quanto você gostaria de ganhar quando você se formar? Depois desses 5 anos, qual é a sua projeção para daqui a 10 anos? Você quer continuar no mesmo cargo, no mesmo emprego, no mesmo salário? Ou você pretende ter uma progressão de cargo e de salário? E daqui a 15 anos? Então, inicialmente, é preciso que cada um de vocês construa e tenha anotado e reflita sobre aquilo que você deseja alcançar na sua vida. Quais são as suas metas de curto prazo, médio e longo prazo? Porque a partir desse ponto, você vai começar a entender o que você vai precisar fazer para conquistar esses cargos, esses seus objetivos, essas suas metas. Só assim você vai compreender a importância de uma publicação acadêmica. Porque se dentro das suas metas estiver, bom, daqui a 5 anos, assim que eu me formar, eu pretendo concorrer a uma vaga numa pós-graduação. Se esse for o seu objetivo, você precisa, a partir de agora, começar a produzir. Começar a investir no seu currículo Lattes. Investir na sua carreira. Por quê? Para que você tenha um diferencial diante dos seus concorrentes. Porque a única coisa que é certa, assim que você se formar, quando você chegar ao último semestre, entregar o seu trabalho de conclusão de curso, finalizar todas as suas obrigações perante a sua universidade, é que você será um licenciado, um bacharel ou um tecnólogo, assim como todos os outros seus colegas. Mas o que vai te diferenciar no mercado de trabalho e ao concorrer a uma vaga será exatamente tudo aquilo que você construiu durante a sua caminhada acadêmica. Então, o que você fez? O que você produziu? Você foi somente aquele que assistiu às aulas? Ou, além de assistir às aulas e realizar todas as suas obrigações acadêmicas, você também se entregou mais? Você buscou outras oportunidades dentro da sua universidade? Explore a sua universidade. Certamente você conhecerá projetos de pesquisa, extensão, atividades de monitoria, atividades voluntárias que você pode desenvolver durante a sua graduação. Então, pensando nesse sentido, a realização, a produção de artigos científicos, o enriquecimento da sua produção acadêmica, ele está diretamente relacionado ao que você pretende construir, ao objetivo que você pretende alcançar lá na frente. Bom, então, um dos motivos é se você deseja alcançar uma pós-graduação.
Um outro motivo é se essa pós-graduação principalmente for uma stricto sensus. Se você concorrer a uma vaga de mestrado. E por que você pode seguir essa linha? Se você deseja seguir a área da docência, se você deseja seguir a área da pesquisa clínica, da pesquisa científica, você precisa caminhar pela pós-graduação stricto sensus. Assim como existem diversos cargos em que, se você tiver um aprimoramento acadêmico, você tem um aumento proporcional do seu salário. Então, observe, avalie quais são os seus objetivos e construa, veja o passo a passo que você precisa caminhar para conquistar aquela vaga. Uma outra possibilidade é você desejar concorrer a um cargo público, a um concurso público, em que nele vai ser apresentado uma prova de títulos. Além, é claro, que da prova escrita ou análise curricular, dependendo da modalidade do concurso, você precisará apresentar os seus títulos, o que vai te diferenciar dos demais concorrentes. Então, eu acredito que esses motivos, eles já são fortes o suficiente para você pensar, para você iniciar a sua produção acadêmica. E essa produção acadêmica, não pense que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Ele requer, sim, esforço, dedicação, leitura, estudo. Porém, uma vez que você segue um método, facilmente você consegue desenvolver. E essa sua produção acadêmica, ela pode ser apresentada em diversos lugares, como revistas científicas, livros e em eventos científicos dentro da sua área. O que é importante você enfatizar é que a sua publicação acadêmica, a sua pesquisa, ela deve ser um resultado de uma investigação. Investigação essa que pode ser bibliográfica, pode ser uma investigação de campo, em que você fez uma pesquisa com um determinado grupo e observou um determinado comportamento. Pode ser uma pesquisa relacionada a um relato de experiência, de algo que você tenha vivenciado na sua prática acadêmica. Então, nada mais é do que um resultado de uma pesquisa. E que nesse resultado você vai defender e discutir ideias, métodos, técnicas, processos e uma série de outras possibilidades. Então, na sua pesquisa, você vai defender o seu posicionamento, o seu ponto de vista, a partir de uma reflexão crítica de um determinado assunto. E o mais interessante disso tudo é que você deixa de ser um mero observador para um formador de opinião dentro da sua linha de pesquisa. Na publicação do seu material, essa é a forma mais democrática da disseminação do conteúdo, do seu resultado de pesquisa juntamente à comunidade acadêmica. E eu quero compartilhar com você agora 5 dicas valiosíssimas para a aprovação do seu material, da sua publicação. A primeira delas é: elabore materiais inéditos. Como assim inéditos? É claro que o ineditismo ele é obrigatório em uma tese de doutorado. Agora, em um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, ou simplesmente em uma elaboração de um artigo científico, não existe uma obrigatoriedade do ineditismo. Porém, se você o fizer, você terá muito mais chances de que o seu texto seja lido, seja referenciado e seja explorado.
Uma outra dica importante para que o seu texto seja aprovado é o uso correto da norma culta. Sim, a escrita acadêmica, ela requer a norma culta, o português correto, com o uso das preposições, das locuções, dos adjetivos, dos advérbios, de toda a coerência textual, concordância, tudo que traga legitimidade da língua portuguesa. O que deve ser evitado na escrita de um artigo acadêmico? Figuras de linguagem, vícios de linguagem, gírias, palavras de baixo calão. São termos que não são aceitos dentro de uma pesquisa científica. Então preste atenção na sua linguagem, para que ela não fique coloquial. Coloque sempre o seu texto na norma culta. E um exercício para você observar se o texto está dentro dos padrões é você pedir para que um colega ou um professor leia o seu texto. Uma terceira dica para garantir a aprovação do seu artigo é que o seu assunto seja do interesse dos seus leitores. Pesquise, tente encontrar assuntos que interessem a sua comunidade científica, que sejam assuntos voltados, ligados para a situação que, porventura, a sua profissão esteja vivenciando naquele momento. Então, agregue conhecimento sobre isso. Se você, porventura, é da área da saúde, pesquise quais são os temas mais evidenciados naquele momento. Por exemplo, nós estamos ainda no auge da Covid. Então, assuntos relacionados à Covid estão em alta. Agora, se você é da área jurídica, procure assuntos que estejam relacionados a essa área. Por exemplo, a vacinação contra o Covid é obrigatória? O governo federal pode obrigar a população a se vacinar? E aí, juridicamente, os advogados eles precisam analisar a Constituição Federal, a Carta dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, existem o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde. Existem diversos documentos constitucionais que vão responder e embasar uma justificativa para essa hipótese. Então, você, enquanto especialista, pode analisar e construir a sua tese frente a essa problemática. Agora, por exemplo, se você é da área econômica, acabei de ver uma chamada dizendo que investir na vacina é mais barato do que prorrogar o auxílio, diz o presidente do Banco Central. Então, o investimento em uma vacina para proteger a população e prevenir novos adoecimentos, ela, por mais que seja um custo alto, para o presidente do Banco Central, ele já traz essa prerrogativa de que é muito mais barato investir em uma prevenção a longo prazo do que continuar pagando auxílio emergencial por tempo indeterminado. Então veja, mas é claro que você, enquanto um estudante de economia, por exemplo, pode analisar todas essas problemáticas e construir as suas hipóteses. Então vejam que aqui nós temos alguns exemplos que de fato todos estão relacionados a um tema específico, que é a saúde. Porque a Covid, ela traz impactos em todas as áreas da vida do indivíduo. Então, independente, inclusive, da sua área de formação, você certamente vai encontrar um viés para discutir a vacinação
o adoecimento, a pandemia frente à sua área. Então veja que é claro que a sua produção ela vai ser baseada em diversos materiais, em diversos artigos que já tenham sido escritos sobre o assunto, em reportagens que você vai encontrar nas principais mídias com autoridades de referência sobre o assunto. Então nada mais é do que você compilar informações, traduzir e transcrever de acordo com as suas impressões tudo aquilo que você concluiu enquanto pesquisador. Uma quarta dica para a sua publicação é você escolher temas que estejam dentro da sua comunidade, temas de relevância e referência para a sua comunidade, que de fato nós podemos trazer os exemplos semelhantes aos quais nós acabamos de falar. E como quinta e última dica para aprovação do seu texto esteja atento ao tema da publicação de onde você vai realizar, para onde você vai enviar o seu texto. Porque, por exemplo, se você escolhe uma revista para submeter o seu artigo e naquela próxima edição eles vão publicar um tema específico, por exemplo, Covid, e se o seu artigo não for sobre Covid, o seu artigo será reprovado, porque simplesmente não segue o tema desejado pela comissão daquela revista. Então, naquele momento, é claro, você pode utilizar essa publicação em uma próxima oportunidade, desde que esteja relacionado e atrelado ao assunto principal daquela revista, daquela editora ou daquele congresso. Então agora, baseado em todas essas informações, eu quero te fazer um convite a realizar um exercício. O exercício é para que você reflita, que você pare um pouquinho e pense sobre as suas próximas metas. As suas metas de curto prazo, médio e longo prazo. A minha sugestão é que as suas metas de curto prazo sejam assim que você concluir a graduação. Então, quantos anos faltam para você concluir a graduação? Faltam 2, 3, 4, 5? Essa vai ser a sua meta de curto prazo. Ao final da sua graduação, o que você deseja alcançar? A sua meta de médio prazo, acrescente 5 anos a mais da sua primeira meta de curto prazo. E a meta de longo prazo, acrescente 10 anos a mais da meta do curto prazo. E escreva no papel. Torne claro para sua mente o que você deseja. Projete. Por mais que a princípio possa parecer impossível, mas saiba que se você souber quais são as suas metas e a partir daí descobrir quais são os caminhos que vão te levar até conquistar esse objetivo, certamente aquele objetivo que parecia ser impossível não será mais. Então, faça esse exercício para que você mentalize essas suas metas e coloque ela de forma que você consiga visualizar com frequência. Coloque no seu quarto, no seu caderno, no seu celular, aonde você tenha mais visibilidade, aonde seja mais fácil de você lembrar. Bom, o que eu estou fazendo hoje? Está me deixando mais perto do meu objetivo ou não? Se não, reflita se aquilo é importante para você. Mas se sim, faça, entregue-se 100% para alcançar esses seus objetivos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!